Saudações aos amigos que acompanham aqui no Funardcast, mais um episódio. Dessa vez recebendo ele que também é um de nós, né? Ele que é músico, compositor, já dirigiu muitos teatros, né, e salas musicais importantes, responsável pela reestruturação de um dos espaços mais emblemáticos da música clássica no Brasil, né, considerado por muitos como a sala com a principal e melhor acústica de toda a América Latina. Estou aqui recebendo hoje o João Guilherme, mais conhecido como o Ripper. Tudo bem, Ripper? Tudo bem, Michael. E aí, Ripper, conta pra gente aí, por que música clássica? O que tocou no seu coração que você virou e falou assim, poxa, eu vou seguir essa carreira? Na verdade, eu entrei na música clássica através da literatura. Eu gostava de escrever poemas desde muito jovem, muito pequeno, muito incentivado pela minha mãe. E quando eu entrei na adolescência, eu achei que queria que esses poemas fossem cantados. E para isso eu fui aprender um instrumento para me acompanhar. E pouco a pouco a música começou a tomar o lugar da literatura, digamos assim, ou ser tão importante quanto a literatura. E eu fui buscar uma formação, queria conhecer cada vez mais a música. E acabei seguindo a carreira de compositor. Acho que música, literatura, né, o poema, eles se misturam muito, né? Sim. Principalmente quando você pega aí a história, a forma que a história era contada, passada de uma pessoa para outra, através de poemas, de músicas, essas cantigas. E aí também não é à toa que hoje em dia minha produção como compositor é muito concentrada na ópera. Né, em que texto e música estão juntos no palco, né? Poxa, e como é que é viver disso no Brasil? Porque, assim, quando a gente fala de música, para a grande massa, você vai pensar nos gêneros musicais mais de massa. Só que aí, quando a gente acompanhando aqui na Funard, quando a gente vê a programação, por exemplo, da Sala Cecília Meirelles, que você foi o diretor, né, a grande mente ali por trás da reconstrução da sala, tá sempre lotado. Ou seja, existe um público gigante da música clássica. Como é que é viver disso no Brasil? Não dá para comparar a música popular com a música clássica, né, em termos de mercado, né? Mas, por exemplo, todos os grandes, ou a maioria dos grandes nomes da música popular tem uma ascensão e queda vertiginosa, sobretudo quando a gente fala da música popular mais comercial, né? Então, as pessoas que hoje estão nas paradas de sucesso nem existiam há 2 anos atrás e não existirão daqui a 2 anos. E os que existiam há 2 anos também já não estão mais aqui. Enquanto na parte da música de concerto, digamos assim, eu prefiro música de concerto que música clássica, você tem o repertório registrado em partitura que é feito há muito tempo e continua sendo feito, né? Então, por exemplo, quando eu vou escrever uma obra, eu tenho que fazer uma partitura daquilo. E aquilo, ele fica pronto, aquele material fica pronto para que essa obra seja repetida N vezes, daquela forma com que eu escrevi, independente de eu estar lá ou não, eu quanto compositor. Então essa questão do registro na partitura é o diferencial principal entre a música clássica, digamos, ou eu gosto da música de concerto, como eu disse, e a música popular, e a permanência dessa obra, né? Dá para viver disso? É difícil, né? Eu sou professor, eu me tornei professor muito cedo, eu com 28 anos entrei por concurso como professor da UFRJ, da Escola de Música da UFRJ. Depois acabei vindo aqui para o Estado para poder dirigir primeiro a Sala Cecília Meirelles, depois o Teatro Municipal, como você mencionou. Voltei para a Escola de Música da UFRJ, depois voltei para cá. Minha história com a Escola de Música é sempre assim, mas desde muito cedo o meu principal trabalho como, digamos, que me mantém é o trabalho de professor, como professor de composição, de harmonia, etc. Apesar também que eu recebo os direitos autorais das obras que são tocadas aqui e acolá, né? Mas como é que é o mercado para o pessoal que realmente vive disso? Porque tem um mercado. Eu acho muito difícil alguém viver exclusivamente disso. Você, para viver disso, você pode viver, bom, como compositor, você recebe os direitos autorais. Então, cada vez que a sua obra é tocada,
o teatro, a orquestra que tocam a sua obra pagam um percentual dos ingressos para o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais. E aquilo acaba chegando em você alguns meses mais tarde, né? Os grandes músicos, grandes compositores de música popular recebem muito dinheiro em relação à música popular, mas a música de concerto, até pelo número de vezes que ela é apresentada, não gera tantos recursos assim. Na Vila Lobos, e eu digo Vila Lobos porque eu faço parte da Academia Brasileira de Música, que é herdeira dos direitos de Vila Lobos. Então, a Academia Brasileira de Música recebe parte dos direitos autorais de Vila Lobos. Isso vai acontecer até 2029, quando Vila Lobos entra em domínio público. Né? Então, assim, Vila Lobos gera muitos direitos autorais. Agora, Vila Lobos é tocado pelo mundo inteiro. Sim. Né? Então, assim, varia e é digamos, uma verba que você recebe, um dinheiro que você recebe, mas é muito variável, né? E ela é muito imprevisível, mesmo os grandes compositores de hoje em dia. Então, mesmo os grandes compositores, que às vezes fazem trabalhos como regente e estão à frente de algumas apresentações, provavelmente esse profissional também deve ser professor ou ter alguma outra função dentro da música. Não, mas alguns, né? Na verdade, eu estava falando especificamente de compositor. Sim. O intérprete, né? Seja o regente, seja o pianista, seja o violinista, o solista, ele tem outro tipo, ele recebe um cachê por cada apresentação que ele faz. E o músico de orquestra, ele é um empregado da orquestra, né? Ou ele é CLT, se a orquestra for privada, ou ele é um funcionário público, no caso, por exemplo, da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Né? Então, existem um outro tipo de, digamos, relação com o mercado. Eles têm um salário fixo. Né? Isso foi uma coisa que ficou muito evidente para mim, né? E essa percepção muito evidente durante a pandemia. Eu estava na sala Cecília Meirelles, né? Nós tínhamos uma programação, a programação teve que ser interrompida, né? Como aqui em todos os lugares. Os músicos que eram ligados à universidade como professores ou eram ligados à orquestra, esses tinham salário garantido. Os músicos que eram freelancers, né, como alguns cantores ou compositores que dependiam exclusivamente das apresentações das obras, eles passaram por dificuldades grandes, porque não tinham qualquer tipo não tinha nenhuma rede de proteção naquele momento. Então, até foi um esforço que nós fizemos na Sala Cecília Meirelles e outros lugares por exemplo, Sala São Paulo, Sala Minas, para que o palco, pelo menos, pudesse voltar a funcionar, não a plateia, mas que a gente pudesse fazer concertos e pagar cachê para esses músicos que não tinham como tirar o seu sustento. Né? Assim, viver de música é sempre um desafio, né? Eu Sim. tenho visto até amigos do gênero de música mais populares que também têm esses desafios. A música instrumental em si, eu sou um leigo, tá, professor? Assim, pode me corrigir à vontade que se eu estiver falando qualquer bobagem. Eu sou um apaixonado, mas eu não sou um grande entendedor. Mas tem uma área que a música, a música de concerto, a música clássica, ela toca no meu coração, que é com relação a músicas temas. Né? Você tem hoje aí temas de filmes, temas de jogos que são extremamente conhecidos e a gente, eu tenho visto alguns trabalhos, como tem a Videogames Lives, é uma orquestra que com um repertório só de temas de videogame que roda o mundo, né? E eu tenho falado muito com o professor, com o Zé Maria lá da escola, falou, professor, monta um projeto ligado a essa cultura nerd, geek, que até se você fizer só o instrumental, porque é uma coisa que eu vejo, assim, às vezes a música cantada pelo público no geral, as pessoas costumam não é dar mais valor, reconhecer mais do que às vezes a instrumental. Mas quando você vai para essa situação dos temas e tal, acende o coração das pessoas porque mexe com a memória afetiva. Como compositor, como é que você já compôs alguma música, foi para algum filme, alguma novela, ou como tema assim? Como é que é isso daí? Você recebe um briefing, você tem que fazer, ou vai da sua cabeça? Isso chama-se música incidental, né? Você pode escrever para uma peça de teatro, para um videogame,
para um filme, para determinada... E você tem um tempo, né? Porque aquela música tem que caber dentro daquele tempo, daquela cena, né? E tem que atender a determinadas características combinadas com o diretor, né? Então você tem uma cena trágica, não adianta você fazer uma música alegre, né? Não, e a música tem que passar uma emoção sem falar uma palavra. Tipo assim, e tem músicas que tocam assim que você arrepia, você sente. É um negócio impressionante. Tem que ter isso, tem que ter... Então, são técnicas que você desenvolve de expressão para que aquilo possa exatamente veicular essa emoção que você mencionou. Você vai para o tema de Star Wars. Quando você escuta o tema de Star Wars, você já sabe que é Star Wars sem dizer uma palavra. Exatamente. Vindo aqui pro Brasil, para não falar só de filmes, você tem, por exemplo, o tema da Vitória do Ayrton Senna. Exatamente. Sabe? É um negócio que você já liga automaticamente aquilo. Mas como é que é compor isso daí? Como é que passa? O que passa pela cabeça do compositor que fala assim, poxa, eu preciso chegar nessa emoção? Isso vai muito, por exemplo, fazer um paralelo com uma coisa que para mim é mais familiar, porque é o que eu trabalho mais, ópera, né? Você tem cenas na ópera que são cantadas, tem cenas que não são cantadas, tem cenas que os cantores estão atuando e você precisa passar o que está acontecendo ali, você tem que contar uma história ali, mesmo sem uma palavra cantada. Então, existem determinadas, por exemplo, tonalidades, né? Nós temos 12 tonalidades maiores, Dó maior, Ré maior, né? Dó sustenido maior, e 12 tonalidades menores. As tonalidades menores costumam ser mais relacionadas à tristeza, à melancolia, a lembranças, né? Ou às vezes até a uma situação mais romântica. As tonalidades maiores são relacionadas, e claro que acompanhado de ritmo, estou dizendo assim de uma maneira completamente muito, muito, muito simples, né? Mas as tonalidades maiores são mais afeitas a momentos heróicos, ao Star Wars, né? E a outras situações em que você tem uma alegria, ou você tem uma grande energia para poder transmitir. Porque se você pegar para assistir, por exemplo, um filme e você tirar a trilha sonora, né, a trilha sonora instrumental, digamos assim, você deixar só aquela trilha cantada e porque eu já participei de um exercício assim, e as falas dos atores parece estar assistindo outra coisa. Exatamente. É uma outra coisa. Você pede... não é a mesma obra. Não é a mesma obra, sem dúvida. A forma como passa a emoção, porque às vezes aquilo ali não só é um apoio para o ator, né, na pós-produção, mas como também faz toda a diferença naquilo ali. E volto a falar, isso aí tá bem perto do meu mundo, né? Você já chegou a acompanhar, você já chegou a produzir alguma coisa para ópera? Sim. Mas para filme? Não, para filme não, ainda não. Para filme você não teve oportunidade de não trabalhei com filme, não. Novela? Não. Também não? Mas é a mesma situação, né? É basicamente a mesma situação. Eu particularmente, eu nunca tive a oportunidade de assistir uma ópera. Eu sempre vejo pela televisão, mas parece um negócio bem diferente, né? É bem diferente. Você vai contar uma história em que as pessoas cantam em vez de falar, né? Para o nosso público que de repente pode não saber a diferença, qual que é a diferença de uma peça de teatro para uma ópera, por exemplo? Então, a peça de teatro ela é falada, né? A ópera ela é toda cantada. Então, todos os diálogos são cantados. Você tem momentos em que os cantores, os cantores, os cantores precisam ser excelentes atores. Eles param para, por exemplo, falar de determinada situação, determinado personagem de uma forma, então ele canta uma melodia mais longa e muito marcante, que a gente chama de área, e às vezes se estabelece um diálogo entre eles, ou então algum dos cantores está contando a história, e aí a cena toda anda mais rapidamente, no sentido de a história se desenrola mais rapidamente. Esses são os recitativos, os momentos. Hoje em dia isso tudo é um pouco misturado, mas basicamente nos recitativos você faz o diálogo, você conta a história e tal, e nos momentos em que você vai falar de um grande amor, ou de uma grande paixão, ou de uma grande tristeza, uma grande tragédia, e o cantor está sozinho falando disso,
e ele canta uma grande melodia, uma longa melodia, essas são as áreas. Ainda tem o coro, quando o coro participa também, o coral participa, como que simbolizando às vezes o povo, ou simbolizando um grupo de pessoas, né? Então a ópera é uma integração de várias artes. Você tem a música, você tem a literatura, você tem o teatro, você tem o balé, muitas vezes também. Sim, mas o teatro tem o teatro musical, mas não, essa é outra coisa. O musical é outra coisa. O teatro musical, você tem falas, né? E de vez em quando alguém canta. Sim. Na ópera, existe um consenso tácito que se estabelece entre o público e os atores, os cantores, é que no mundo as pessoas normalmente não falam, elas cantam. Então, a partir do momento que se assume essa verdade, a ópera fica interessante. Não, tranquilo, deu pra entender, né? Eu, principalmente pra quem não... Ficou bem fácil pra mim, porque ainda não tive a oportunidade de assistir uma ópera. Não deixe de assistir. Espero ter essa oportunidade, porque todo mundo que assiste fala que é uma experiência... Não é só você não assiste um produto cultural, que é realmente uma experiência diferente de outros produtos culturais. Claro. Mas agradeço aí, vamos pro nosso próximo bloco. Começando aqui o nosso segundo bloco, e vamos direto aqui a um assunto que eu tenho que interessa para muitos músicos, a galera que está começando aí e que de repente olha para você como um exemplo de que deu certo. Não é fácil viver no Brasil de música no geral, ainda mais como compositor e compositor de músicas de concerto, ou seja, ainda é bem mais específico. Eu vejo que você faz muitos trabalhos no exterior. Como é que funciona isso daí? Enfim, hoje em dia, graças a Deus, né, eu tenho tido muitas encomendas de obras. E isso me permite escrever para determinados grupos especificamente, ou para determinados teatros, especificamente no caso de ópera, né? No momento eu estou terminando de escrever uma ópera, já terminei, na verdade, estou revendo uma ópera que foi encomendada pelo Teatro Colón de Bogotá, na Colômbia, né? Por uma chamada Companhia Estable, que é uma companhia estável, que é um grupo, né, que é ligado ao Teatro Colón de Bogotá, e essa obra vai estrear agora em fevereiro de 2025. Né? Lá na Colômbia. Na Colômbia. Coincidentemente, também na Colômbia, vai a produção de uma ópera minha, que foi a primeira ópera que eu escrevi, que é uma ópera pequena, né, pequena dimensão, chamada Domitila, sobre a nossa Marquesa de Santos, baseada nas cartas trocadas entre Dom Pedro I e a Marquesa de Santos, que acaba de ser apresentada na Espanha, né, em Madrid, agora em setembro passado, e numa coprodução de 3 teatros, um deles também em Bogotá, por isso que agora vai para Bogotá também em fevereiro. Então, assim, as óperas, sobretudo, elas têm circulado bastante. A temática brasileira é uma temática que fascina muito, né? E das minhas 10 óperas, todas elas, de alguma forma, abordam, não todas, na verdade, mas a grande maioria aborda temáticas brasileiras, como, por exemplo, Piedade, que é sobre a história do Euclides da Cunha, o nosso escritor. Inclusive, a gente tem uma casa, exatamente, que é a casa Euclides da Cunha, lá em Cantagalo. Exatamente. Ou, como eu citei, a Domitila, que é as cartas trocadas entre Dom Pedro e Domitila. Tem também peças de teatro. Tem uma ópera chamada Anjo Negro, sobre a peça de teatro do Nelson Rodrigues, do mesmo nome. Tem O Diletante, que é sobre a peça de teatro de Martins Pena, do mesmo nome. Né? Então, assim, a temática brasileira atrai. Essa ópera especificamente que eu estou escrevendo para Bogotá foi uma encomenda de lá, e ela é baseada num grande romance colombiano, que é La Voragine, que seria uma tradução para português, seria A Voragem, né? E escrita por um escritor chamado José Eustáquio Rivera, e foi publicado há 100 anos atrás, exatamente. E foi um grande romance da literatura local, e
por conta das semelhanças com Euclides da Cunha, com os Sertões, eles me escolheram para escrever essa ópera baseada nesse romance. E o mercado no exterior, né? Colômbia é aqui nosso país vizinho. Normalmente, nós brasileiros, a gente costuma quase que se achar erradamente superiores ao restante da América Latina, né? Como se, até talvez por falar um idioma diferente, né? Toda a América Latina fala o mesmo idioma, nós aqui falamos o português. Como é que é esse mercado ali? Lá eles consomem mais esse tipo de música do que aqui? Bogotá tem 2 grandes teatros, né? O Teatro Maior de Santo Domingo e tem o Teatro Colón, que não é nem um teatro muito grande, né? Nós aqui no Brasil temos vários outros teatros. Nós temos o Teatro Municipal de São Paulo, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, você tem o Teatro Amazonas, que é uma joia, o Teatro da Paz em Belém, você tem o Teatro São Pedro em São Paulo, o outro São Pedro do Rio Grande do Sul. Então, na verdade, nós temos aqui a gente consome mais que eles. Não, na verdade, nós temos possibilidade de montagem, né? Eu acho que o Brasil está longe de atingir o seu potencial, né? Sobretudo porque não existe ainda uma integração maior entre esses teatros. Eu digo o seguinte, por exemplo, nós temos aqui no Brasil talvez 7 grandes teatros produtores de ópera. Nós temos outros teatros que eu não mencionei aqui que podem receber óperas, né? E isso necessita de circulação. Até para fazer o processo de formação de plateia, exatamente, né? Porque se você ficar preso num lugar, você vai conseguir falar para aquela plateia. Democratização da cultura. Se você geralmente tem dinheiro público envolvido, porque tudo é dinheiro da Lei Rouanet, né? Então, se aquilo fica só em determinada região, o que foi investido ali morreu nessa região. Enquanto, se você tem dinheiro da Lei Rouanet e você consegue circular, você consegue realizar uma coisa bacana, que é democratizar a cultura. Qual o grande desafio? O nosso país tem uma dimensão continental. Sim. Então, quando você fala de uma ópera produzida no Rio de Janeiro, para levar para Belém ou para levar para Manaus... É quase como levar para outro país. Não, se você estiver na Europa, você passa por 3 países, né? Com o mesmo tempo de voo. Então, existe uma necessidade de se estabelecer uma política pública com apoio federal para a circulação dessas produções. E como é que a gente consegue fazer para trabalhar? Eu mesmo sou um exemplo de uma pessoa que gostaria de assistir uma ópera, porque eu consumo cultura, né? Sou um fazedor de cultura, trabalho com produção. Nunca tive essa oportunidade, assim como eu acho que tenho muitas outras pessoas, para realmente trabalhar a formação de plateia e tirar talvez essa falsa impressão de que ópera ela é um produto que ela pertence somente à elite. Mas é uma noção falsa, porque o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, aqui para falar dos nossos vizinhos, né? Ele promove óperas, né? Produz óperas, produz concertos, tem os valores dos ingressos são absolutamente razoáveis, mais barato do que às vezes uma sessão de cinema, muito mais barato do que um show talvez na arena, nessas arenas aí da Barra da Tijuca, e está sempre lotado, né? Eu acabei de fazer no Teatro Municipal, acabaram de apresentar minha ópera Candinho, que é baseada na infância do Cândido Portinari, agora em setembro, né? E enfim, mas o desafio que eu estou colocando, né, porque assim, o Teatro Municipal, ele é um celeiro que sempre apresenta esse tipo de produto. Sim. Que ele atinge um determinado público. Não é só esse público que você está dizendo que atinge, é exatamente o que eu ia te falar. Sim. Teve, por exemplo, uma récita, uma das apresentações foi feita para as escolas, cheio de escolas públicas. No dia da apresentação para os adultos, pessoas que vieram de todos os lugares do Rio de Janeiro. Talvez falta de comunicação, talvez haja também uma certa, por parte das pessoas, um certo preconceito em relação a esse tipo de... Por achar que não é para elas. Não é para elas, né? Até como é que eu vou me vestir para ir para o Teatro Municipal? Normal.
Entendeu? Então, assim, existe isso. Eu, quando era presidente do teatro, vivi isso. Quando era diretor da sala, vivi isso. Esses nossos equipamentos, eles têm que estar sempre de portas abertas e nós temos que comunicar que esse tipo de ação, né, esse tipo de programação, ele é literalmente para todos. Mas como é que... Só que a minha pergunta é como é que faz para poder fazer com que a ópera que já atinge o Teatro Municipal, de repente ela tenha o desafio de atingir, por exemplo, o Mário Lago, de atingir um teatro no interior, de repente a gente estar em outras praças que de repente não tem tantas oportunidades, tantos artistas próximos, né? Porque o Teatro Municipal é um grande celeiro, ali passa por ali os grandes artistas de todos os gêneros do Brasil. Mas o Mário Lago, por exemplo, que fica na Vila Kennedy, que é um equipamento da Funarge, sim, ele já ali o pessoal de repente ainda não teve a oportunidade ou às vezes não consegue se enxergar indo até o Teatro Municipal, que aí vem a importância de se trabalhar a criação de plateia, né? Formação de plateia para aquele tipo de conteúdo. E você me disse que é um desafio que o gênero precisa vencer no Brasil, né? Não é só no estado do Rio. Sim. Tem até essa diferença de você trazer uma peça uma ópera aqui do Rio para Belém. Isso. Existe uma resposta para isso? Existe uma resposta, sim. Existe, porque eu entendi a tua pergunta. Ópera não precisa ser uma coisa grande demais, né? Existe um gênero chamado ópera de câmara, que é uma ópera que você pode fazer em lugares menores, né? Por exemplo, Domitila, essa que foi feita agora, que eu mencionei, ela tem uma cantora, que é a própria Marquesa de Santos, e tem 3 pessoas acompanhando. Um clarinetista, um violoncelista e um pianista. Então, isso permite que ela seja feita em vários diferentes lugares. No Domitila, eu escrevi essa ópera há 24 anos atrás. E ela pode ser uma porta de entrada para as pessoas. Total. Não, total. E ela já foi feita, todo lugar que você pode imaginar, ela já foi feita, desde salas pequenas até teatros maiores. Já foi feita no Brasil, já foi feita nos Estados Unidos, já foi feita em Portugal. E já foi feita agora na Espanha e na Itália também, porque ela tem essa flexibilidade. Então, tem que haver por parte do programador o interesse em trazer, porque certamente se trouxer, vai haver interesse do público. Você acha que é algo que tem produtos que são assim, né? A pessoa, às vezes, demora para dar uma oportunidade. Mas quando ela dá uma oportunidade, ela fala assim, poxa, por que eu passei tanto tempo da vida sem consumir dúvida. Isso, né? É o caso da ópera. Nós acabamos... existe uma associação de gestores chamada Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto. Nós promovemos, em 2022, um primeiro concurso de composição em ópera e ganhou um rapaz de São Paulo com uma ópera chamada O Afiador de Facas, o Pedro Schlossauer, e com pequeno grupo de instrumental e 3 cantores somente. Essa ópera está circulando pelo interior do Brasil, interior de São Paulo, porque ele pode ser feito em pequenos teatros. Agora, assim, o Ripper, que é compositor, que recebe encomendas para poder criar óperas inteiras, mas a gente está conhecendo aqui. Agora, como é que é o Ripper gestor? O Ripper que já esteve à frente de alguns dos principais equipamentos públicos e culturais aqui do estado. O Ripper que foi diretor da sala e o Ripper que foi diretor do Teatro Municipal. Qual é a diferença? Eu acho que, enfim, eu separo, eu acho que trabalho outra parte do cérebro, mas a gestão entrou na minha vida muito cedo, né? Eu tive a sorte, digamos assim, de muito novo, ainda acabando o curso de composição da Escola de Música, preencher uma vaga de estagiário na antiga Funarte. E quem era o presidente da Funarte era o maestro Edino Krieger, que foi presidente do MIS, que foi diretor da Sala Cecília Meirelles, faleceu há coisa de 2 anos atrás. E Edino também era compositor, né? E eu vi um compositor sendo gestor. E ele me ensinou muita coisa. E também estava lá Ronaldo Miranda, que também foi diretor da Sala Cecília Meirelles, que foi meu professor na Escola de Música, meu professor de composição, que também era um gestor, também era compositor.
Nenhum deles teve digamos, uma educação formal na área de gestão, mas eles tomavam conta, eles coordenavam a Bienal, a própria Funarte, que tinha uma série de projetos, e eu pude conviver com esse ambiente em que digamos assim, a arte convivia como a organização de fazer a arte, né? Digamos assim, a própria gestão. E depois que eu voltei do meu doutorado nos Estados Unidos, eu assumi a direção da Escola de Música da UFRJ, que eu já era professor. E para mim foi minha primeira experiência como gestor mesmo na frente, como diretor, em que eu tinha que tomar decisões, etc. Quando acabou aquele meu período, né, em 2003, o maestro Gino Krieger, que estava temporariamente como diretor da Sala Celemerades, me convidou para ajudá-lo. E eu achei que era uma questão de um mês, e isso acabou virando 15 anos. Eu acabei me tornando diretor da Sala Cecília Meirelles. Logo no início, eu comecei a perceber que eu precisava ter uma formação mais específica aquilo lá. Eu precisava entender um pouco mais. Quer dizer, eu tinha a experiência da Funarte, mas era uma experiência um pouco empírica. E eu queria conhecer um pouco mais, eu queria entrar um pouco mais de cabeça na gestão de espaços como a sala. E isso antes da obra. E aí eu fui fazer um curso na França, numa universidade chamada Paris Dauphine. Eu fiz um curso de Economia e Financiamento da Cultura. Foi um curso breve, mas um curso muito intenso, que era muito bom porque os palestrantes eram todas pessoas que estavam fazendo cultura naquela época lá na França. Então era o diretor de programação da Cité de la Musique, era o diretor de marketing do Louvre, era o diretor, era o presidente da Opéra de Paris. Então eram pessoas que estavam com a mão na massa. E eu aprendi muito. Né? Pessoas que não têm só teoria, né? Não. Eram pessoas que tinham absolutamente nada. Tanto é que quando eu voltei para o Brasil, eu quis fazer alguma coisa parecida aqui. É uma crítica que eu tenho no Brasil. Às vezes, em algumas situações, é muita teoria de gente que nunca Pois é. Nunca teve na ponta. Nunca teve na ponta. E tem soluções para coisas que, na verdade, vai de contra a quem produz, a quem faz a arte. Exatamente. Eu acho que você tem que ter essa relação próxima com o que você está dirigindo. Bom, e hoje em dia eu criei um programa chamado Programa Gestores em Movimento, que é o programa que hoje em dia roda o Brasil. Né? O ano passado nós fizemos Belém, esse ano nós fizemos outra vez Belém, fizemos São Luís, né? Que é um programa parecido com esse que eu cumpri na França, com uma adaptação, eu posso depois detalhar no futuro um pouco sobre esse programa. Mas enfim, então a questão da gestão começou a vir muito paralela à composição. Até porque, quando você programa uma sala de concertos, né, o que você vai fazer mês a mês, que obra... Eu chegava ao detalhe, quando estava na sala, e no teatro não era tanto, porque eu tinha uma direção artística. Né? Meu trabalho no Teatro Municipal era muito do gestor, do administrador, para ver conta, etc. Na Sala Cecília Meirelles, o diretor executivo é o diretor artístico. Então você tem que cuidar das contas, do orçamento, de tudo que entra, tudo que sai, e também da programação. E compor uma programação, para mim, é muito próximo da composição musical. Você tem que compor uma programação que tenha sentido, que tenha uma coerência, que tenha unidade, que tenha diversidade. Então, é uma coisa muito parecida quando você está compondo uma obra. Que tem gente que acha que é fácil, né? Não é. Aí depois começa a ver as ações que eu costumo brincar, né? Falam flopando, né? Por que tá errado? Mas às vezes o artista não é o artista que está ruim, talvez é o momento errado para o artista está colocando ele ali. De repente, a programação que você coloca antes pode derrubar ou pode subir a que vem depois. Eu acho que existe também uma coisa, a gente acha que, por exemplo, o público vai para um concerto. Então, uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer é tematizar determinadas áreas da programação. Para falar que é muito óbvio, quando o Beethoven, quando foram os 250 anos de nascimento de Beethoven, em 2020, né, a gente fez claro que a gente fez algumas coisas de Beethoven tematizadas. Então, eu fiz todas as 32 sonatas para piano de Beethoven com pianistas brasileiros, se revezando, todas em seguida. Né?
qual é a coisa bacana? É porque Beethoven escreveu sonatas para piano desde a sua desde a sua juventude até perto da sua morte. Então, ele nasceu em 1770, morreu em 1827. Né? Então, acho que a primeira sonata é por volta de 1780 alguma coisa, ou 1790. E a última sonata perto da morte dele. Então, se você coloca as sonatas em ordem cronológica, como eu apresentei, é quase que uma biografia do compositor. E você vê a evolução do artista. É muito interessante. Você consegue sentir os momentos que ele vivia naquele... Total. Aquele momento que ele vivia Se ali... você faz um paralelo à biografia dele, não, aqui ele não teve filhos, mas ele teve um sobrinho que era filho do irmão dele, que era quase um filho, né, que era o Cole. Tinha 1000 problemas com o cara, né? Então, você sente os momentos mais tensos, momentos mais, enfim, todos os amores perdidos, ele nunca casou, mas enfim. Então, assim, eu acho muito interessante você apresentar o compositor, por exemplo, ou então as sinfonias de Beethoven, as sinfonias de Brahms, ou as sinfonias de Schubert. É um mergulho na cabeça do compositor muito maior do que se apresentar uma obra só, entendeu? E de Beethoven, a gente encerra aqui o nosso segundo bloco. Começamos o terceiro bloco. Inclusive, eu acho que esse podcast ele devia ser todo cantado, igual uma ópera. Só que eu vou poupar vocês do meu talento musical, entendeu? Porque é muito talento. Aí eles não iam conseguir pagar meu cachê para cantar aqui, entendeu? Aí eu resolvi fazer só o podcast mesmo, sem ser versão ópera. E falando de ópera, eu já quero te perguntar, você falou várias obras que você já fez, tanto encomendada quanto por iniciativa própria mesmo de fazer. Qual dessas teve assim você sentiu o maior retorno do público, o público que entendeu aquela mensagem que você queria passar e que te marcou? Eu acho que talvez a ópera a apresentação da minha ópera que tenha mais marcado aconteceu em 2012, que foi uma ópera encomendada pela Petrobras Sinfônica e que era justamente Piedade, baseada nesse triângulo amoroso entre Euclides da Cunha, a mulher dele, e o cadete Dilermando de Assis, que acabou com a morte de Euclides em 1909. Isso é história, né? Essa ópera estava programada para o Teatro Municipal, para março no Teatro Municipal, quando houve o desmoronamento daqueles 3 prédios, bem do lado do teatro, março de 2012, e o teatro ficou interditado. E a Petrobras Sinfônica decidiu fazer essa ópera num lugar que geralmente não se faz ópera, que é o Vivo Rio, que é uma casa de shows, né? E com toda a limitação de acústica e tal, e se fez a ópera lá. E essa ópera ela foi precedida de uma palestra do professor Sequim, que é um membro da Academia Brasileira de Música, da Academia de Letras, né, sobre Euclides da Cunha, né? Estava presente nessa palestra e depois na ópera, e eu não sabia, a filha mais nova de Dilermando de Assis, que estava como personagem no palco. Não era filho da Ana da Cunha, já era filho da segunda mulher do Dilermando. O Dilermando e a Ana da Cunha morreram em 1951, mais ou menos. Esse caso, a Tragédia da Piedade, onde eu baseei a história, o libreto da ópera, né? Ele frequentou os jornais do Rio de Janeiro e do Brasil de 1909 até 1951, quando os dois morreram, e depois, né? E a Dirce, que é, né, ela está viva, que é a filha do Dilermando, ela estava presente à ópera, sem que eu soubesse. A ópera foi apresentada, foi muito bem apresentada, e ela teve um sucesso muito grande, e
talvez seja um dos meus títulos mais importantes. Ela foi repetida agora a última vez no ano passado, durante o Festival Amazonas de Ópera, no Teatro Amazonas, durante a Conferência da Ópera Latino-América, que é a organização que congrega todos os teatros da América Latina, Teatro de Ópera da América Latina e também da Espanha. Enfim, então essa talvez tenha sido aqui a minha grande emoção por tudo que envolveu, pela presença da Dirce, que depois eu soube, me escreveu um e-mail muito gentil e dizendo da delicadeza com que eu tratei um assunto que certamente representa uma dor enorme para a família, pelo fato de que tinha havido uma tragédia antes, com mortos devido ao desmoronamento dos 3 prédios do lado da sala do Teatro Municipal. Então nós conseguimos fazer num lugar que é totalmente inapropriado para poder fazer ópera, e pela afluência do público, estava cheio, absolutamente cheio. E isso foi, para mim, motivo de uma grande emoção, tanto lá quanto depois. Eu vou deixar aqui um lobby, uma ideia que vem na minha cabeça, não sei nem se dá certo, né? Mas vou fazer esse lobby aqui porque eu acho que tem tudo a ver. Um dos nossos equipamentos que talvez o público menos conheça seja a Casa Euclides da Cunha, que é importantíssimo pelo seu contexto histórico, que estava fechado há 10 anos, há mais de 10 anos, né? E agora, nessa gestão, o presidente Jacques conseguiu reabri-la para o público. Imagine só como seria legal se de repente a gente conseguisse pegar essa obra, Piedade, né? O nome dela, essa ópera, correr com ela dentro do giro cultural em alguns dos nossos equipamentos. Ao final dessa oportunidade, ou alguém falar, ou se não entregar algum material impresso, ou algum material digital, falando da nossa Casa Euclides da Cunha, e o encerramento dessa temporada, igual a gente está fazendo de Elvis agora, que tem a temporada de Elvis ali, e o encerramento dessa temporada, de repente a gente montar uma estrutura em frente à Casa Euclides da Cunha, que foi a morada do Euclides em vida, e a gente conseguir fazer essa situação que ser tão emblemática, que é você levar uma ópera para o interior, né, que é Cantagalo, e encerrar ali em frente. Aí, presidente, ó, não sou curador, não. Né? Não entendo nada de ópera. Quem entende de ópera aqui é o Ipe. Né? Tá dando só, mas seria fantástico. Essa ópera, ela circulou. Depois, o Teatro Colón de Buenos Aires produziu essa ópera e pediu que eu fizesse uma redução da orquestra para um grupo instrumental menor de 14 músicos, porque eles queriam fazer num local alternativo lá em Buenos Aires, onde só caberia esse grupo. Então ela tem uma orquestração grande, que é a original, e tem uma orquestração com 14 instrumentos que nasceu a partir da encomenda lá de Buenos Aires. E ela foi apresentada como ela é gravada. Então, por exemplo, se os seus ouvintes, espectadores do podcast quiserem conhecer, existem gravações em vídeo dessa ópera, tanto o original que nós fizemos no Vivo Rio, quanto a apresentação de Buenos Aires com menos instrumentos, que a parte vocal é igual, e como também a que foi apresentada no ano passado no Teatro Amazonas, que é uma produção muito bonita. Isso tudo está em vídeo. Manda pra gente os links que a gente disponibiliza aqui na descrição, que o pessoal pode fazer no canal no YouTube, o pessoal clica lá, o pessoal consegue então, sempre ver. Tem essa possibilidade. Quando a Flip oh meu Deus, qual a cidade? Eu esqueci, é do lado de Angra dos Reis. Esqueci o nome agora da cidade também, ai meu Deus. Enfim, quando a Flip fez a homenagem ao Euclides da Cunha, a ópera ela foi em formato de cinema. Ou lá. seja, então as pessoas assistirem em vídeo. Paraty. Cidade histórica. Ela pode assistir, as pessoas podem assistir em forma de vídeos, inclusive, por exemplo, Metropolitan de Nova York transmite as suas óperas para os cinemas, muitas vezes. Então, existe essa possibilidade de você conhecer a ópera também através do vídeo. Mas você acha que essa ideia maluca minha aqui acho ótimo. De colocar a Piedade dentro do giro cultural pode ser. Ou então, rodar alguns teatros nossos e encerrar em Euclides da Cunha, lá em Cantagalo.
Não, seria ótimo. Seria, como sim. Domitila seria ótimo também para Casa Marquesa de Santos. Sim, para quando fazer reabertura, que é um projeto e tanto. E falando em projeto e tanto, né, você faz parte da Academia Brasileira de Música. Certo? Que tem aí, né, você mesmo citou no começo da nossa conversa que basicamente eles vivem, né, de receita vindo dos direitos autorais de Villa Lobos. Não só, mas também, entre outros artistas. A academia tem também umas edições que, enfim, ela aluga, ela vende de música brasileira. Mas os direitos de Villa Lobos hoje tá com a academia. Sim, ela é o herdeiro da academia. O próprio Villa Lobos deixou a academia como herdeiro. E agora você está com o desafio da reconstrução de um teatro que a classe artística tem cobrado muito para que a gente consiga. Não é um desafio fácil. Fala pra gente um pouquinho de como é que tá em que petar, como é que tá esse desafio. Então, quando eu saí da Sala Salé Meirelles em março do ano passado, o Jackson Emerick me convidou para assumir um projeto que eu considero muito relevante, que é a reconstrução do Teatro Villa Lobos. O Teatro Villa Lobos, ele é um teatro que foi inaugurado em 1978 e ele pegou fogo há poucos dias da reconstrução, há poucos dias da reinauguração, quando estava em obras, em 2011. E desde então ele se encontra em escombros, né? O que é uma coisa, assim, lamentável, no sentido de que deixar um equipamento desse do jeito que está, e o esforço do Jackson foi justamente de nós trazermos esse importante equipamento cultural de volta à população, trazer e devolver à população esse teatro, que foi um teatro onde peças foram apresentadas, concertos, balés, etc. Por coincidência, foi o lugar onde eu primeiro trabalhei como compositor, escrevendo música para balé, né, em 1992. Então acho que eu tenho uma ligação também muito especial com o espaço. Nós já fizemos existe um projeto que está em fase de revisão. O projeto foi feito em 2013, nós estamos revendo, porque temos que ver, por exemplo, o estado das estruturas remanescentes, se elas têm condição de receber, ou se elas têm uma outra estrutura, ou se elas têm que ser demolidas ou reforçadas. Então nós fizemos uma revisão na parte estrutural, o projeto que foi feito em 2013, que não foi realizado, também está sendo revisto, também na sua parte acústica, na parte de cenotecnia, porque desde 2013 para cá muita coisa mudou, a tecnologia mudou. Nós estamos também fazendo uma revisão na parte de prevenção de incêndio, porque de 2013 para cá também nós tivemos uma grande mudança na legislação, sobretudo depois da tragédia da Boate Kiss. Então, assim, esse projeto está sendo atualizado, ele foi transformado num projeto de Lei Rouanet, foi aprovado na Lei Rouanet e se encontra aberto para captação. Então, o que nós estamos imaginando é que vai haver, por parte do governo e da iniciativa privada, uma parceria, cada um botando recursos, para que nós possamos trazer de volta o Teatro Villa Lobos à cidade. Assim, eu sou muito pequenininho nesse game para poder tentar puxar esse couro que eu vou tentar puxar aqui agora. Então, não vou nem falar que é um coro, eu vou falar que é um pedido. A classe artística, ela cobra muito pelo Teatro Villa Lobos. Muito, 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 muito. E eu acho que a classe artística ela pode ser fundamental nesse momento para poder tentar ajudar a gente a fazer um coro para que as grandes empresas, porque a gente está falando de uma obra muito... quanto? 60 milhões, não é? A gente, né, até determinada fase, sim, sem contar com a parte de equipamento que nós temos que pensar, porque é uma coisa que desatualiza tão rápido, sim. Que só vale a pena a gente fazer quando já estiver na fase final da obra. É um valor muito alto, tem todas as suas complexidades, mas eu tenho certeza que se a classe artística abraçar com campanha, com hashtag, com ações nas redes, mostrando para a classe política, né, a importância e o símbolo que tem o Villa Lobos, eu acho que isso ajudaria muito nesse processo de captação. Não tenho dúvida. Eu acho que isso, de todas as formas, a sociedade organizada, ela é sempre muito forte, né? Então, assim, a classe artística e os cidadãos, porque são cidadãos que vão sentar lá para assistir as peças de teatro, os concertos, os balés, etc.
é necessário essa mobilização. Eu tenho participado de várias reuniões da Associação de Moradores, eu já fui à audiência pública na LERJ. O que nós precisamos realmente é uma manifestação tácita, explícita, que o Vila Lobos é importante para a cidade. Não adianta eu estar convencido disso, você, Marcos, está convencido disso. Isso é necessário que a população, as pessoas que vivem em Copacabana, a classe artística se manifeste positivamente em relação a isso. É porque, assim, eu falei, é muito recurso. A FUNARTE tem despendido um esforço muito grande, tanto que o presidente coloca à disposição para tocar um projeto uma pessoa extremamente experiente disso, que é, no caso, você, que já tocou, né, o Teatro Municipal, a reconstrução da Sala Cecília, ou seja, alguém que tem experiência em falar, vamos reconstruir. Só que realmente a gente precisa que a comunidade, que a sociedade, que a classe artística que tanto cobra e que tem que cobrar mesmo. Acho que o poder público existe para ser cobrado, tá, gente? A gente está aqui, a gente é funcionário público, tem que ser cobrado todo dia. Mas que eles ajudem a criar esse coro para que, de repente, uma Petrobras, uma Vale do Rio Doce, essas grandes empresas que é quem tem aporte para poder realmente colocar dentro da Lei Rouanet nisso. O projeto já está aprovado, está com conta... Gente, está prontinho para o patrocinador só chegar e abraçar e a gente começar esse processo de reconstrução do nosso teatro. Eu queria fazer um comentário que eu acho que é super importante. Essas ações, né, essa ação do Jackson no sentido da reconstrução, como também, por exemplo, eu estou responsável também pela revisão dos urdimentos, né, de todos os equipamentos cenotécnicos, urdimentos dos teatros da FUNARTE, são ações muito estruturantes. Então, são ações que, uma vez realizadas, elas deixam um legado importante, não é um legado político, mas um legado cultural. Porque o teatro, quando você faz um teatro, ele se torna um equipamento, um espaço capaz de receber e gerar cultura esperamos durante muitos e muitos anos. Gerar palco, né, para o artista, para o produtor. Exatamente. Gerar entretenimento e cultura para o público, sabe? O teatro é muito importante. Claro, claro. E assim, nós estamos falando de um teatro em Copacabana, numa área em que há uma grande presença de turistas, e pessoas que vêm de outros lados do Rio de Janeiro. Sempre foi um teatro muito frequentado, um teatro até que tinha uma plateia pequena. Nós queremos ampliar um pouco a plateia para que possa receber mais pessoas. Existe a previsão da construção de um teatro experimental com salas de ensaio para teatro, para orquestras, né, de dança, de forma que nós possamos também capacitar novos artistas dentro do próprio teatro. É sempre importante essa proximidade entre o palco e a sala de aula, para que realmente o artista tenha a experiência quase à mão, né? Então tudo isso é previsto no Teatro Vila Lobos, tudo isso faz parte de uma política estruturante que a FUNARTE tem promovido no fazer cultural. Essa é a ideia. Então é isso aí, o Teatro Vila Lobos, ele tá doido para poder receber o patrocínio de alguma das grandes empresas via Lei Rouanet. Tá tudo pronto, inclusive com investimento da FUNARTE para poder preparar o terreno para poder chegar e fazer essa grande obra. Nós retomamos o teatro no sentido, retomamos esse espaço, né? Assim que eu entrei, a gente fez a limpeza, colocamos uma vigilância 24 horas, contratamos uma consultoria para ver a questão da estrutura, como eu mencionei, uma outra consultoria para ver a questão da acústica do projeto 2013, que é isso nós estamos revendo. Enfim, estamos caminhando e eu espero realmente que nós consigamos realizar esse projeto, porque é bom para todo mundo, é bom para a cidade, é bom para os artistas, é bom para a população. É sempre bom falar, galera, quando a gente fala de cultura, que é uma cadeia produtiva e criativa gigante. Então, é o artista que está no palco que ganha o dinheiro, mas aí você tem a costureira que faz o figurino, aí você tem a cabeleireira que faz o cabelo, aí você tem a que faz a unha, aí você tem as lojas de roupa que vende roupa para quem, de repente, quer ir estiloso, bonito ou bonita, para poder encontrar. Quem você vai encontrar o amor da sua vida? Lá, ó, no teatro, é um lugar bom para poder, né, achar o amor da vida. Então, você tem toda uma cadeia produtiva, tem o tio da pipoca na portaria, vendendo a pipoquinha para o pessoal poder comer antes de entrar, tem o
o ato de você ir e ter experiência no teatro, seja para um show, seja para uma apresentação, acaba gerando um pós. Então tem toda uma cadeia da economia criativa que gira em torno disso daí, e eu gosto sempre de lembrar que quando o nosso estado teve uma crise financeira pelo petróleo, o que segurou as pontas da nossa economia foi a economia criativa. A economia criativa é muito importante, sabe? É aquele dinheiro que às vezes você não vê, mas eu tenho certeza que você sente e bota comida na mesa de muita gente. E não é só do artista grandão que normalmente o pessoal costuma dizer, porque eu falando que ganha cachê. Aquele cara lá que carrega as bolsas para poder ter apresentação, esse cara também precisa do trabalho da cultura. Também ajuda a pagar o boleto dele, também ajuda a pôr comida na mesa, sabe? Atrás de toda grande produção tem muito trabalho de fazedores de cultura por trás, né? E por isso fica aqui o nosso desejo para que realmente a gente consiga, nesse desafio, toda a sorte do mundo para você aí, Ripper, que você consiga ter sua mão aí, que trouxe a sorte, né? A competência e a sorte na sala, consiga também ter esse êxito no Vila Lobos. E assim eu vou começar a passar agora para as nossas perguntas do público, mas aí quem vai fazer não sou eu, é alguém com uma voz muito mais bonita que a minha, né? Tá contigo, Pedro. Oi, Ripper. A gente abriu para o público as perguntas e a Júlia Matos, ela quer saber qual é a sua ópera dos sonhos. A minha ópera dos sonhos a minha ópera dos sonhos, a ópera que realmente eu acho que dentro da minha produção é uma ópera relevante, até pela posição que ocupa na minha carreira, é a Piedade, né? Apesar de que eu estou assim, muito animado com a estreia da Lavoradine lá na Colômbia. Acho que é uma ópera que ficou bem bacana e eu tenho certeza de que também vai agradar por lá. Então, estamos terminando por aqui mais um episódio do Funagecast, né? Achou que não ia ter Funagecast, né? De papo sobre ópera? Achou errado, bebê. Falamos de ópera sim, você assistiu e gostou, tenho certeza disso. E fica meu lobby aqui para Piedade na Funage. Quem sabe aí o presidente não sensibiliza o coraçãozinho do Careca aí, e o Careca não faz acontecer no Giro Cultural ter ópera também. Imagine só, lá no Mário Lagos, hein? Que ia ser sensacional, cara. O público ia a delírio. Então, deixo aqui a minha gratidão a você que nos acompanhou e vou abrir o microfone para que o nosso convidado dê as suas saudações finais ao nosso público. Eu tô até agradecer a você, Michael, a toda a equipe aqui, o convite para participar do Funagecast. E que iniciativa bacana poder, né, se comunicar e poder falar sobre assuntos variados que vocês têm abordado. E obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre a música de concerto, né, numa perspectiva de quem realmente está dos dois lados, tanto de quem produz, eu como produtor, no sentido do compositor, como quem também administra muitas vezes através da gestão. Muito obrigado. Muito obrigado, valeu e falou!